Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos o nosso Advento. Hoje celebramos o primeiro domingo do Advento, preparação para o Natal, para a vinda de Jesus Cristo. Enviamos uma saudação para todos os doentes, seus familiares, e nós, todas as nossas famílias, temos doentes, e também na nossa comunidade. Muitos estão doentes e precisam das nossas orações. Um dos irmãos que está pior é o Sr. José Borges, que veio de Mississauga para a nossa cidade, viver na nossa cidade, e enviamos as nossas orações para ele e para a sua família, para a sua esposa e para todos os outros doentes. Celebramos a nossa Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com a dedicação, com amor, com o sacrifício e com o testemunho da fé dos imigrantes católicos portugueses. E hoje, como sinal do nosso início do Advento, vamos acender a primeira vela da coroa. Não era uma tradição ibérica, lusa, mas é do norte da Europa, mas é muito bonita, uma tradição para nos fazer pensar que iniciamos hoje uma caminhada. E vamos então acender a primeira vela. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme de se prepararem pela prática das boas obras para ir ao encontro de Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam alcançar o reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso Redentor, desde sempre é o vosso nome, porque nos deixais, Senhor, desviar dos vossos caminhos e endurecer o nosso coração, para que não nos vos tema, voltai por amor dos vossos servos e das tribos da vossa herança. Ó, se rasgasseis os céus e descanseis, ante a vossa face estremeceriam os montes, mas vós descestes, e perante a vossa face estremeceram os montes. Nunca os ouvidos escutaram, nem os olhos viram, que um Deus além de vós fizesse tanto em favor dos que nele esperam. Vós saís ao encontro dos que praticam a justiça e recordam os vossos caminhos. E estáis indignado contra nós, porque pecamos e há muito que somos rebeldes, mas seremos salvos. Éramos todos como um ser impuro, as nossas ações justas eram todas como veste úmida, todos nós caímos como folhas secas. As nossas faltas nos levavam como o vento.
Ninguém invoca o vosso nome, ninguém se levantava para se apoiar em vós, porque nós tinhais escondido o vosso rosto, e nós deixáveis à mercê das nossas faltas. Vós, porém, Senhor, sois o nosso Pai, e nós o barro de que sois o olheiro. Somos todos obras das vossas mãos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Será como um homem que partiu de viagem. Ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha. Não se dê o caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos digo a vós, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Neste primeiro domingo do Advento, eu gostaria de começar por saudar
as famílias e os nossos irmãos, e também neste mês de novembro que rezamos pelos fiéis defuntos, mas as famílias que partiram durante a última semana, ao longo dos anos, ao longo dos 40 anos da nossa história, porque no ano 2020 fazemos 40 anos de história desta igreja. E em 1987 partiu João Domingos Cordeiro. Em 1994, Violinda de Jesus Diana Pontes. Em 2003, Domingos Almeida. Em 2010, Padre António Alberto Pinheiro, que foi pároco durante muitos anos. Em 2015, Rosalina Cordeiro da Costa. Em 2017, Maria da Conceição Duarte Souza. Em 2018, Mateus António Mota. Portanto, para todas as famílias, enviamos a nossa saudação e o nosso abraço neste domingo, neste primeiro domingo do Advento, em que celebramos, portanto, e também que estamos a chegar ao fim do mês de novembro, dedicado aos fiéis defuntos. O Evangelho de hoje, e este primeiro domingo, e a coroa, que nos faz lembrar o início de uma caminhada nova, do novo ano, e também olhando para o ano que passou, que não foi um ano muito alegre para todos nós, por causa da pandemia e por causa de todas as circunstâncias, mas o Senhor diz-nos para vigiar e orar. Esta é a recomendação. E no Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 13, versículo 33 a 37, diz-nos que o dia e a hora são segredo do Pai. O dia e a hora são segredo do Pai. É o que diz o Evangelho. Entramos num novo ano litúrgico, do tempo do Advento. O paramento roxo significa tempo de preparação, de penitência, de caminhada. É um tempo de Advento, as palavras fundamentais é vigiai e orai. Isto é o lema para nós cristãos. E continuam a ser constituem um projeto de vida para o cristão. São Marcos fala muitas vezes disto nos seus evangelhos. No Getsema, põe nos lábios de Jesus a repreensão dirigida a Pedro: Simão, estás a dormir? Jesus pergunta a Simão: Simão, estás a dormir? Não conseguiste vigiar? Não foste capaz de vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca, diz São Marcos no capítulo 14, versículo 17. A mesma recomendação encontramos em Mateus no capítulo 26, versículo 41. A vigília sem oração é inútil e prejudicial. É o que Jesus nos diz. Os banquetes da época de Jesus celebravam-se sobretudo à noite. Nós sabemos que a sociedade vai mudando. Por exemplo, uma das questões intelectuais, filosóficas, é que nós não sabemos como é que o mundo vai ser agora depois da pandemia. E por isso é que há movimentos que dizem que as autoridades estão a impor um clima de medo. E não sabemos se é verdade, se é não. Mas sabemos é que a sociedade vai mudando. E no tempo de Jesus, as festas eram noturnas. Eram sobretudo noturnas. E nós sabemos o que é que as festas noturnas trazem. Sabemos o que é que trazem. Nós lembramos-nos em Portugal, eu lembro-me quando lá estava, no início da minha vida de sacerdote, havia pessoas que não se viam durante o dia, mas à noite, que 10, 11 horas é que se saía, meia-noite é que saíam para as festas, com grandes, muito bem vestidos, muito bem apresentados, mas de noite. E nós sabíamos o que é que isso significava. Veio a pandemia e agora está tudo em causa. Mas eram sobretudo noturnas. E nessas festas noturnas, os excessos de todo o nível,
Eu às vezes conto-vos, e espero que não fiqueis ofendidos, mas eu, em Hamburgo, havia um centro que terminou comigo lá, que a determinada altura lembrou-se que as festas eram todas de noite e só para gente dos 20 aos 40. Dos 20 aos 40, nem antes dos 20, nem depois dos 40. E aquilo deu um problema tão grande, que teve que fechar. Porque nós às vezes queremos ser tão modernos que ultrapassamos as linhas. Entraram as famílias, entraram as esposas, entraram isto, entrou aquilo, e foi o fim. E as pessoas lá de Hamburgo podem testemunhar isto que eu estou a afirmar. E essas festas foram comigo lá. Um autêntico disparate. Jesus adverte-nos que estas festas são perigosas. E diz que é preciso vigiar e orar. Porque os pagãos e todos aqueles que os apóstolos viam sabiam disto. Portanto, o cristão tem que ter a atitude. E Jesus conta, partindo desta experiência, faz-nos projetos para o futuro. O Evangelho de Deus começa com uma parábola. A parábola do homem que partiu de viagem. Distribuiu as tarefas pelos seus servos e mandou o porteiro que vigiasse. E diz São Marcos, no capítulo 13, versículo 33 a 34. A partir deste conselho, disto, do homem que partiu de viagem e disse ao porteiro para vigiar, isto é uma admoestação, isto é uma reprimenda aos apóstolos, acerca da atitude correta para esperar o Senhor. Primitivamente, a parábola contada por Jesus seria dirigida aos discípulos e teria como objetivo recordar-lhes o dever de guardar e fazer frutificar os tesouros desse reino que Jesus lhes confiou antes de partir para o Pai. O dono da casa da parábola é Jesus. Ao deixar este mundo para voltar para junto do Pai, ele confiou aos discípulos a tarefa de construir o reino e de tornar a realidade um mundo construído de acordo com os valores do reino. Os discípulos de Jesus não podem, portanto, cruzar os braços à espera que o Senhor venha. E, sobretudo, não só, como nós temos visto, o mundo, a identificação com o mundo, os erros que a Igreja tem feito nos últimos anos, a identificação com o mundo. E vós lembrais disto, padres, bispos, a identificação com o mundo. E é isto, a identificação do mundo à miséria. É necessário não esquecer esta advertência de Jesus. Esta espera, vivida no tempo da história, não é uma espera passiva, de quem se limita a deixar passar o tempo até que chegue o final anunciado, mas é uma espera ativa, que implica um compromisso efetivo com a construção do mundo mais moderno, mais fraterno, mais justo, mais evangélico. Eu também peço desculpa daquilo que vou dizer agora, mas nós, nos tempos últimos que estamos a viver, os nossos políticos do Ocidente parece que nos querem, como é que se diz a palavra, nós sabemos que num período da história os animais foram domesticados e a gente olha para muitas ideias, parece que hoje há no Ocidente uma ideia para domesticar os cristãos e separar-os um bocadinho. Muitas atitudes são feitas nisto. Eu, com muita tristeza, por exemplo, no Parlamento Português, houve alguém que propôs um minuto de silêncio pelas vítimas, os 50 irmãos cristãos que foram torturados no Moçambique, e nós temos a responsabilidade sobre Moçambique, e a maioria daquela gente, não, porque isso fere os árabes, isso fere os muçulmanos.
E nós às vezes paramos, e muitas vezes paro e digo assim, parece que estamos a ser domesticados, ou entramos nesta linha, ou temos que dizer ao fim. Isto um bocadinho pelo Ocidente. E o sistema que nós temos hoje foi criado por gerações e gerações de cristãos. Nós talvez precisamos ser domesticados, mas não da maneira que nos querem domesticar. E esta espera de Jesus faz-nos advertir para isto. Eu vejo muitos cristãos, como sacerdote, até a rirem-se da nossa cara, que foram batizados, mas nós estamos fora de prazo, estamos fora do mundo, não somos atuais, somos isto, somos aquilo. Ultimamente é um conjunto de rótulos, que é a tal e nós, a única coisa que devemos responder é que estamos à espera da vinda do Senhor, e é essa espera que nos anima, e não vamos esperar a vinda do Senhor domesticados. Não podemos esperar a vinda do Senhor domesticados pelo mundo. E para terminar, o porteiro. O porteiro é quem? A quem é que o Senhor confiou a sua casa? Ao porteiro. E o porteiro são os responsáveis da comunidade cristã, a quem foi confiada a missão de vigilância e da animação da comunidade. O porteiro deve ajudar a comunidade a discernir permanentemente, diante dos valores do mundo, aquilo que a comunidade pode ou não aceitar para viver da fidelidade ativa a Jesus e às suas propostas. Todos nós hoje somos chamados a ser porteiros. Porteiros deste mundo de confusão. O porteiro são os servos do Senhor, devem estar ativos e vigilantes. A palavra-chave do Evangelho deste dia é a vigilância. Contudo, vigilância não significa para os discípulos o viver à margem da história, no angelismo, na pureza muito grande, evitando comprometer-se para não se sujar com as realidades do mundo e procurando manter a alminha pura e sem mancha, para que o Senhor, quando chegar, os encontre sem pecados graves. Mas será o viver dia a dia comprometido com a construção do reino, realizando fielmente as tarefas que o Senhor lhes confiou. Estas tarefas passam pelo compromisso efetivo com a construção de um mundo novo, um mundo que viva cada vez mais de acordo com os projetos de Deus. A nossa vocação, de todos nós, no mundo em que vivemos, é sermos porteiros. O Senhor vai vir e quer nos encontrar no lugar certo, no sítio certo, mas com dignidade, com verdade, sem medo, de cabeça erguida, olhando todos os perigos, mas sabendo naquilo que nos espera, que é a glória eterna. E é isto que o Evangelho hoje, neste primeiro domingo, nos apresenta. Penso eu que o Senhor nos pede que sejamos bons porteiros da nossa vida. E nós temos tantos motivos para dar graças a Deus por tantos trabalhos, tanto sacrifício, tanto amor, tanta dedicação do cristão. Porque o porteiro não é o chefe da festa. O porteiro é aquele que serve e tem tanta importância. E é isto que o Senhor nos pede para sermos na nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. E também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados e espero. Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai que está nos céus que as próximas solenidades do Natal tragam luz, esperança ao coração de cada ser humano, dizendo com toda a confiança: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos pastores e fiéis da Santa Igreja, para que, vivendo dignamente como em pleno dia, sejam sinal da vinda próxima do Senhor, oramos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelas nações do mundo inteiro e seus governos, para que, abandonando os caminhos da guerra, convertam as armas em instrumentos de paz, oramos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todas as igrejas e comunidades cristãs, para que se revistam dos sentimentos de Jesus e apressem a reconciliação tão desejada, oramos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelas crianças e jovens dos grupos de catequese, para que em Cristo, Filho de Deus e de Maria, descubram aquele que dá sentido às suas vidas, oramos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que nesta comunidade paroquial ou em qualquer outra estão de vela junto aos doentes e aos moribundos, para que o Senhor seja a sua recompensa, oramos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor nosso Deus, não nos deixeis andar sonolentos no meio das injustiças do mundo, mas dirigi o nosso coração e o nosso olhar para aquele que nos vem trazer a paz, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade
e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor de salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor, abrir-nos o caminho da salvação, de novo há de vir no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos, que entretanto vigilantes na fé ousamos esperar. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, sobretudo aqueles que queremos lembrar neste mês de novembro, o mês das almas, o mês dos fiéis defuntos, que foram das nossas famílias, nossos amigos, todos os que pertenceram às nossas comunidades, que adormeceram na esperança da ressurreição, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis para os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Say, did you know protein may be the...
Eu, antes de sairmos enquanto damos graças a Deus, gostaria de dizer que a Comissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres entregou à Igreja 40.075 cêntimos. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa colaboração. Todos sabemos que estamos num ano muito difícil e o vosso testemunho, a vossa amizade à Igreja é um motivo para nós darmos graças a Deus, para louvar o Senhor. Continuamos fiéis aos princípios dos fundadores. Neste mês de novembro, lembramos tantos que já partiram e que foram da nossa comunidade, portanto, muito obrigado. E eu quero testemunhar, mesmo para quem está em casa a acompanhar-nos, sabemos que muitos imigrantes seguiram outros caminhos, mas temos motivos para dar graças a Deus pela fidelidade, pela fé, pelo testemunho de muita gente que, segundo o Evangelho de hoje, continuam a ser porteiros e porteiros fiéis, que nós sacerdotes e que aqueles que servimos a Igreja, que nos entregamos, que saibamos ser porteiros ao longo da nossa vida, da messe do Senhor. Muito obrigado porque isto neste ano é muito significativo. Nós não temos parado com a obra da Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e se não fosse o amor, se não fosse a dedicação, se não fosse, apesar de tudo, nós sabemos que as ventanias que há por aí no nosso mundo, mas muito obrigado, todo o trabalho gratuito, tudo ofertas muito grandes, portanto só temos motivos para iniciar o ano 2020, sobretudo o novo ano litúrgico, que começa hoje, com muita esperança e muito entusiasmo. Muito obrigado. Obrigado a todos. A comissão merece. Muito obrigado. À comissão e a todos vós, a vossa generosidade, o vosso amor e a vossa fidelidade. Muito obrigado. Também nós, no dia 8 de dezembro, é o dia de Nossa Senhora da Conceição, muito querida, uma festa muito querida em Portugal, da nossa tradição. O rei de Portugal, no dia da festa Nossa Senhora da Conceição, tirou a coroa e colocou a Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa. E se hoje houvesse monarquia, que eu não sei porque é que não há, mas isso é o meu parecer, se houvesse monarquia, a nossa monarquia não tinha coroa das celebrações, como é de Inglaterra, a rainha, quando usa naqueles momentos solenes a coroa, o nosso rei não usaria, porque entregou a Nossa Senhora da Conceição. Nós vamos fazer a celebração nesse dia na capela. Temos a capela terminada, quase terminada, faltam ali, mas falta o chão, falta isto, falta aquilo. Vamos fazendo como pudermos e soubermos, e o Senhor nos dê graça. Vamos fazer ali a cerimónia das velas, porque não poderá aqui, até porque estamos num ano muito difícil e diferente, portanto será ali, assim como o presépio. Eu gostaria que o presépio, temos tanto espaço ali na nossa capela, que fosse uma aula de catequese. E há senhores que sabem, que têm categoria para fazer aqueles moinhos, aquelas coisas, podiam fazer um presépio como nós fazemos, como muita gente faz em Portugal, com tanta sabedoria, com tanto amor, com tanta dedicação. Mas pronto, nós às vezes prendemos, fazemos assim e não saímos. É uma tentação de ficar sempre igual. Portanto, eu convoco-vos e espero que o presépio seja algo de belo. Também o Natal. Eu sei que muita gente que ornamenta as suas casas, e nós estamos na igreja, eu vou desafiar as pessoas para pormos luz aí fora, porque por vários motivos, mas temos que dizer ao mundo que estamos a viver o Natal. Eu tenho ainda ontem, fui à noite, não costumo sair à noite, mas por causa do Rodrigo tive que levá-lo a casa, e vi aí prédios que não me parece que estivessem assim tão bem ornamentados nos anos anteriores. Muita varanda cheia de luz. Portanto, as pessoas têm necessidade de mostrar
a sua fé. Portanto, isto é um testemunho. Muito obrigado. Eu sei que portugueses que ornamentam muito bem as suas casas, que põem sinais, e isso é de louvar. E sobretudo no tempo em que estamos a viver. Sobretudo no tempo em que estamos a viver. Portanto, é um desafio. Nós este ano, lá fora, vamos pensar, temos que ornamentar a nossa torre de outra maneira, de maneira diferente, para dizer que o Senhor venha e que venha para nos libertar. E também na noite de Natal estamos a tratar com o seu padre Leo Byrne, que vem aqui com muito amor, e agora a seguir vai haver a missa em inglês. Faça uma missa para as crianças em inglês. Portanto, terá que haver inscrições, porque nós só temos, penso que 56 lugares para famílias, e temos que pensar bem os lugares, temos que cumprir as regras, mas vamos pensar à tarde, como é a tradição inglesa, não é a nossa. Depois nós celebramos mais tarde, lá para a meia-noite, celebramos o Natal à nossa maneira, mas com as nossas crianças talvez mais cedo, como é a tradição inglesa, e o seu padre Leo virá celebrar a missa de Natal. Nós precisamos neste ano nos unirmos todos e celebrar o Natal de Jesus Cristo de outra maneira, mas com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, e parabéns àqueles que têm a coragem de ornamentar as suas casas e dar testemunho que são cristãos. Eu ontem fiquei encantado, andava desanimado, um bocadinho desanimado, mas fiquei muito contente de ver muitos prédios, com muitas varandas, tudo cheio de luz. Portanto, parabéns e o Senhor seja louvado. Oremos. Fazei frutificar em nós, Senhor, os mistérios que celebramos, pelos quais, durante a nossa vida na terra, nos ensinais a amar os bens do céu e a viver para os valores eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero dar um obrigado a quem nos segue em casa, que, portanto, neste momento são 30 pessoas que estão ligadas a nós. Muito obrigado. E que continue a falar que durante a noite nós temos as câmaras ligadas para o Santíssimo Sacramento, e que, sobretudo, os mais novos, que passem 5 minutos durante a sua noite a venerar o Senhor. Toda a noite as câmaras estão ligadas, e ainda não houve nenhum dia que se desligassem, porque às vezes pode acontecer qualquer coisa, quebra de luz, graças a Deus não houve. E, portanto, agradecemos que se continuem a inscrever, e por o Natal faremos todas as transmissões. Nós em Kingston temos a liberdade de ter missas, estará a igreja aberta, mas, por exemplo, Toronto não tem, neste momento estão as igrejas fechadas, e enviamos para eles todos um abraço. Então, bom domingo e boa semana, ida em paz, e que o Senhor vos acompanhe.